Olá, bem-vindos à nossa aula, 111ª, 111, correto? Item 8 do capítulo 15. O capítulo 15, que é o capítulo que está explicando as, as informações, leis, condições de existência do mercado, que é o mercado desimpedido, mercado livre, né? E o item 8 vai tratar de lucro e perda empresarial. Lucro e perda empresarial. Ainda em homenagem aos nossos liberais clássicos, minarquistas e libertários, Ludwig von Mises, Murray Rothbard. Vamos que vamos? Compartilhando, como sempre fazemos, lucro e perda empresarial. Lucro, no sentido mais amplo, mais lato sensu, é o ganho decorrente da ação. Olha só, é o ganho decorrente da ação. O aumento de satisfação e o seu oposto, a redução do desconforto, né, obtido. É a diferença entre o maior valor atribuído ao resultado obtido, e o menor valor atribuído aos sacrifícios feitos para obtê-lo. Em outras palavras, é o rendimento menos o custo. Agora, veja se vocês entendem isso. A gente já falou que lucro e prejuízo são valores subjetivos, porque o valor é subjetivo. E aqui ele está reforçando tal fato. Lucro, no sentido mais amplo, é o ganho decorrente da ação, o aumento da satisfação ou a redução do desconforto obtido. É a diferença entre o maior valor atribuído ao resultado obtido e o menor valor atribuído aos sacrifícios feitos para obtê-lo. Em outras palavras, é o rendimento menos o custo. Realizar um lucro é invariavelmente o objetivo de toda ação. Então, realizar um lucro é invariavelmente, é sempre o objetivo de toda ação. Se uma ação não atinge aos objetivos visados, o rendimento ou não excede os custos ou lhes é inferior. E ainda tudo subjetivo. Neste último caso, o resultado é uma perda, uma diminuição de satisfação ou um aumento do desconforto obtido, correto? Então, se uma ação não atinge os objetivos, então aqui o contrário do lucro, né? Lucro e perda, neste sentido original, são fenômenos psíquicos e, como tal, não são suscetíveis de medição, nem pode ser expressos de uma maneira tal que informe a outras pessoas quanto à sua intensidade. Então, lucro e perda neste sentido original, depois nós vamos ver, obviamente, o lucro monetário, né? As coisas por assim mensuráveis. Mas o lucro e perda, neste sentido original, são fenômenos psíquicos e, como tal, não são suscetíveis de medição, nem pode ser expressos de uma maneira tal que informe a outras pessoas quanto à sua intensidade. Uma pessoa pode dizer que azinho lhe convém mais do que bezinho, mas não pode informar a outra pessoa, a não ser de maneira vaga e imprecisa, em que medida a satisfação obtida de azinho excede a de bezinho. Quando alguém fala, nossa, fiz uma negociação maravilhosa, comprei um carro por uma verdadeira pechincha. Esse pechincha, essa verdadeira pechincha, é um valor subjetivo que ele está passando para do lucro que ele considera ter obtido, essa satisfação psíquica, certo? E aí alguém pode dizer, olha, eu comprei uma Areia 93 por R$ 5.000. Cara, que pichincha! Tô feliz. Para quem está ouvindo, como avaliador da ação humana do seu alter ego, do seu amigo, pode dizer, rapaz, esse cara comprou uma bomba, esse cara foi uma perda. Tá vendo como o valor é subjetivo?
Só usar o Maré de exemplo. Só existe algo que é mais, que causa mais suspeita que o Maré. É o governo Lula. Na economia de mercado, tudo aquilo que é comprado e vendido em termos de moeda tem seu preço estabelecido em dinheiro. No cálculo monetário, o lucro aparece como um excedente do montante recebido sobre o dispendido, enquanto que a perda como um excedente do montante dispendido sobre o recebido. Então, lucro e perda podem ser expressos em quantidades definidas de moeda, podem ser definidos enquanto quantidades definidas de moeda, correto? É possível determinar em termos de moeda quanto um indivíduo ganhou ou perdeu. Ganhou ou perdeu. Entretanto, esta não é uma constatação relativa ao lucro ou à perda psíquica do indivíduo. Então, ainda assim, em termos de moeda, quanto o indivíduo ganhou ou perdeu. Entretanto, esta não é uma constatação relativa ao lucro ou à perda psíquica do indivíduo. É a constatação de um fenômeno social, da avaliação que os outros membros da sociedade fazem da contribuição de um indivíduo ao esforço comum. Então, este, este ganho ou perda monetário é a constatação de um fenômeno social, da avaliação que os outros membros da sociedade fazem da contribuição de um indivíduo ao esforço comum. Não nos informa a respeito do aumento ou diminuição da satisfação ou velocidade do indivíduo. Mas como assim, Rodrigo? Lucro é objetivo. Eu sei que eu comprei por 100 e vendi por 105. Bom, não vamos levar em consideração ao tempo que se levou de entre você comprar algo por 100 e vender por 105. Não vou nem usar isso. Mas vou usar pelo risco que você ensejou de comprar por 100 e vender por 105. Óbvio que, se você comprou por 100 e vendeu muito rapidamente por 105, porque é uma procura muito grande, e você ficou feliz porque você pode comprar mais e continuar vendendo, isso pode ter te trazido uma coisa muito boa, no sentido de lucro. No entanto, você pode ter criado um pensamento que o risco de comprar por 100 só valeria a pena se vender por 130, mas as condições de mercado te obrigou a vender por 105, auferindo sim um lucro monetário, mas não o sentimento de lucro, o valor subjetivo do lucro que você realmente queria considerar, considerava como tal. Então, reflete apenas a avaliação que os seus concidadãos fazem da sua contribuição à cooperação social. Essa avaliação, em última análise, é determinada pelos esforços de cada membro, né, que cada membro da sociedade faz, a fim de obter o maior lucro psíquico possível. É o resultado do efeito composto de todos os julgamentos de valor, pessoais e subjetivos, manifestados pela conduta das pessoas no mercado. Mas essa avaliação não deve ser confundida com os julgamentos de valor em si. Ele está dizendo aqui o seguinte, que o ganho monetário reflete apenas a avaliação que os seus concidadãos fazem de sua contribuição à cooperação social, que essa avaliação, em última análise, é determinada pelos esforços de cada membro, que cada membro da sociedade faz, a fim de obter o maior lucro psíquico possível, deles, da sociedade, na negociação. É o resultado do efeito composto de todos os julgamentos de valor na sociedade, pessoais e subjetivos, manifestados pela conduta das pessoas no mercado, pela decisão de comprar ou vender. E aí ele diz, ó, mesmo sendo tudo isso subjetivo, virou ganho monetário, essa avaliação não deve ser confundida com os julgamentos de valor em si, entendeu? Só um minuto. Vou precisar somente pausar a gravação. Vou pausar a gravação por um segundo. Perdão, retomando nossa
nossa aula. Tocou o telefone. Bom, não nos informa a respeito do aumento ou diminuição de satisfação ou felicidade do indivíduo. Então, Mises coloca aqui, reflete apenas a avaliação que seus concidadãos fazem da sua contribuição à cooperação social. Então, todo mundo, de forma subjetiva, valora, faz negócio e, no final do dia, chega a esse lucro monetário. Mas, ainda assim, ele pede. Mas essa avaliação não deve ser confundida com os julgamentos de valor em si. Não podemos sequer imaginar uma situação em que as pessoas agem sem a intenção de obter um lucro psíquico e na qual suas ações não resultem nem em lucro psíquico, nem em perda psíquica. Como assim, Rodrigo? Deixa eu ver se eu entendi isso daí direito. Em que sentido? Ah, horas. Às vezes, até fazendo um dumping, uma estratégia de ganhar mercado, a pessoa está tendo um lucro psíquico, tendo um prejuízo econômico, correto? Então, nota de rodapé 20. Se uma ação não melhora nem piora o nosso estado de satisfação, ainda assim implica uma perda psíquica, graças à inutilidade do esforço psíquico realizado. O indivíduo em questão estaria melhor se tivesse ficado inerte, desfrutando a vida, certo? Então, na construção imaginária da economia uniformemente circular, então vamos lá, o que é essa construção? Mises denomina, a gente já viu isso, essa construção imaginária, é um ferramental, é como se a gente estivesse num laboratório, em situação que a gente cria uma situação onde todas as coisas estão constantes, e aí a gente vê o caso a caso. Mises denomina de economia uniformemente circular, Evelyn Rotating Economy, uma construção imaginária na qual se repetem, a cada ciclo de tempo, as mesmas transações. Não ocorrem mudanças no mercado. Hoje é igual a ontem e amanhã será igual a hoje. Em tais condições fictícias, repetitivas e constantes, não pode haver qualquer mudança na oferta e demanda, e, portanto, não há mudança nos preços. A noção de economia uniformemente circular é um expediente útil para o estudo dos efeitos provocados pela introdução de mudanças individuais específicas. Ou seja, como eu disse, é como se você criasse um laboratório onde o mundo para e você faz testes específicos de abstrações usando a lógica dentro dessas situações, que não existem de fato. Então, na construção imaginária da economia uniformemente circular, não há nem lucros, nem perdas em moeda, mas todo indivíduo obtém um lucro psíquico de suas ações, sem o que ele não agiria de forma alguma. O fazendeiro alimenta e ordena suas vacas e vende o leite porque atribui um valor maior às coisas que pode comprar com o dinheiro assim ganho do que aos custos incorridos. A ausência de lucros e perdas monetárias numa economia uniformemente circular se deve ao fato de que, não se considerando as diferenças provocadas pela maior valoração de bens presentes em relação a bens futuros, a soma dos preços de todos os fatores complementares necessários para a produção é exatamente igual ao preço do produto. Então, na construção imaginária não existe uniformemente circular, da economia uniformemente circular, todos os custos de produção são iguais a todos os preços de venda. Mas há o lucro psíquico, porque a pessoa se vê na vantagem de fazer isso. Qual é a vantagem? A renda dele se manter vivo e feliz faz parte desses custos de produção de todo mundo na sociedade. É uma construção imaginária, não existe na vida real. Serve para a gente olhar detalhes de questões que nós queremos avaliar economicamente. No mundo real, diferenças entre a soma dos preços dos fatores complementares de produção e os preços dos produtos aparecem a todo instante. São essas diferenças que resultam em lucros e perdas monetárias. Mais adiante, analisaremos a maneira pela qual essas diferenças afetam os vendedores de trabalho, os vendedores de fatores naturais de produção e os capitalistas, na qualidade de emprestadores de dinheiro. Por ora, limitaremos nossa atenção ao lucro e perda do empresário promotor? É a essa situação que as pessoas se referem quando, em linguagem corrente, empregam os termos lucro e perda.
O empresário, como todo agente homem, é sempre um especulador. Todo agente homem é um especulador. Lida com situações futuras incertas. Seu sucesso ou fracasso depende da acuidade com que antecipa a ocorrência de eventos incertos. Se falhar no seu julgamento do que deverá ocorrer, está condenado ao fracasso. A única fonte de onde brota lucro de um empresário, a única fonte de onde brota lucro de um empresário, a única fonte de onde brota lucro de um empresário é a sua capacidade de antecipar melhor do que outras pessoas qual será a demanda futura dos consumidores. Se todos fossem capazes de antecipar corretamente qual será no futuro a situação de mercado de uma determinada mercadoria, o preço dessa mercadoria e os preços dos seus fatores complementares de produção já estariam, desde hoje, ajustados a essa situação futura. Nem lucro nem perda poderiam advir para para aqueles que se lançassem nessa atividade econômica. A função específica do empresário é determinar a maneira pela qual devem ser empregados os fatores de produção. É decidir com que objetivos específicos estes devem ser utilizados. Ao fazê-lo, o empresário é guiado somente pelo seu interesse egoísta de realizar lucros e acumular riqueza, mas não pode iludir a lei do mercado. Para ser bem-sucedido, precisa servir melhor os seus consumidores. Seu lucro depende da aprovação de sua conduta pelos consumidores. Não devemos confundir lucro e perda empresarial com outras circunstâncias que possam afetar os rendimentos do empresário. A capacidade tecnológica do empresário não afeta o lucro ou perda especificamente empresarial, quando a sua própria competência tecnológica contribui para melhorar a rentabilidade do seu negócio e aumentar a sua renda líquida, estamos diante de uma compensação por trabalho prestado. Então, a capacidade tecnológica do empresário não afeta o lucro ou perda especificamente empresarial, quando a sua própria competência tecnológica contribui para melhorar a rentabilidade, diminuindo os custos do seu negócio e aumentar a sua renda líquida, estamos diante de uma compensação por trabalho prestado. Trabalho de ter tecnologia melhor do que os seus concorrentes no mercado e, portanto, é esta estratégia de ter essa tecnologia que remunera essa diferença que ganha frente aos outros. Importante entender isso. É um salário pago ao empresário por esse trabalho. O fato de que nem todo o processo de produção seja tecnologicamente adequado para produzir o produto esperado também não influencia o lucro ou perda especificamente empresarial. Tais falhas são evitáveis ou não. No primeiro caso, devem-se para a aplicação de uma tecnologia ineficiente. Sendo assim, as perdas resultantes devem ser debitadas para a deficiência pessoal do empresário, isto é, para a sua falta de capacidade tecnológica ou para a sua incapacidade para contratar auxiliares qualificados. No segundo caso, então, o fato de que nem todo o processo de produção seja tecnologicamente adequado para produzir o produto esperado também não influencia o lucro ou perda especificamente empresarial. Tais falhas são evitáveis ou não. Então, o fato de que nem todo o processo de produção seja tecnologicamente adequado, né, não influencia o lucro ou a perda empresarial. Então, no primeiro caso do lucro. No segundo caso, a falha se deve ao fato de que o presente estágio do conhecimento tecnológico não nos dá condições de controlar plenamente as circunstâncias das quais depende o êxito. Esta deficiência pode ser causada tanto pelo conhecimento incompleto das condições que conduziriam ao sucesso, como pela ignorância de métodos que permitam controlar plenamente algumas das condições de sucesso já conhecidas. Isso é importante. Por quê? Por que isso aqui tudo é importante? Porque, por exemplo, a... o que nós estamos falando aqui tem a ver, por exemplo, com questões tributárias, escolha do modo de tributação da empresa, por exemplo, que pode ser por desconhecimento seu, uma maneira de que você não obtenha um lucro ou até tenha prejuízo.
né? Os preços dos fatores de produção levam em consideração esse estado insatisfatório do nosso conhecimento, da nossa capacidade tecnológica. Olha que coisa importante. Os preços dos fatores de produção levam em consideração esse estado insatisfatório do nosso conhecimento e da nossa capacidade tecnológica. O preço da terra arável, por exemplo, por ser determinada pelo rendimento médio esperado, leva em conta o fato de existirem más colheitas, leva em consideração que pode existir mais colheitas, colheitas ruins. O fato de garrafas se quebrarem, contribuindo, portanto, para a diminuição da produção de champanhe, não afeta o lucro e perda empresarial. Trata-se apenas de um dos fatores que determinam o custo de produção e o preço do champanhe. Então, o que Mises está dizendo é que esses fatores que a gente não conhece, que a gente coloca no custo, ele não determina, ele determina apenas o quê? Os custos de produção e, portanto, o preço que você coloca no champanhe. Os acidentes que afetam o processo de produção, os meios de produção. 22, é a nota de rodapé. O fato de que a partir de 100 litros de vinho não se possa produzir 100 litros de champanhe, mas uma quantidade menor, tem o mesmo significado que o fato de que 100 quilos de beterraba não rendem 100 quilos de açúcar, mas uma quantidade menor, e nem por isso se deixa de produzir champanhe e açúcar. Ok. Os acidentes que afetam o processo de produção, os meios de produção ou os produtos, enquanto ainda estão nas mãos do empresário, é um item do cálculo do custo de produção. Então, esse é um ponto importantíssimo. A experiência que proporciona ao industrial todos os outros conhecimentos tecnológicos também lhe provê a informação acerca da redução média da produção física que tais acidentes podem acarretar. Ao constituir reservas de contingências, ele transforma esses efeitos em custos de produção. Quanto a contingências cuja incidência é rara ou muito irregular para ser tratada dessa maneira por firmas de tamanho normal, uma ação conjunta de um grupo de firmas pode resolver o problema. As firmas cooperam entre si quando fazem um seguro contra danos provocados por incêndio, inundação ou outras contingências semelhantes. Neste caso, a provisão para contingências é substituída pelo prêmio do seguro. De qualquer forma, os riscos decorrentes da possibilidade de acidentes não introduzem incerteza no processo tecnológico, certo? Então, ver Knight, né, o livro Risk, Uncertainty and Profit, né? Risco, incerteza e lucro. Deve ser um bom livro, não li. Se o empresário não cuida deste problema como deveria, está dando uma prova de sua deficiência técnica. As perdas daí decorrentes devem ser debitadas, né, para a aplicação de técnica, por conta de aplicação de técnicas inadequadas e não com relação à sua função empresarial. A eliminação dos empresários que deixam de dar para suas empresas um grau adequado de eficiência tecnológica, ou cuja ignorância tecnológica vicia o cálculo dos custos, porque os custos ficam altos, é efetuada pelo mercado, da mesma maneira como são eliminados os empresários cujo desempenho nas funções tipicamente empresariais é deficiente. Então, a eliminação dos empresários que deixam de dar às suas empresas um grau adequado de eficiência tecnológica são excelentes administradores de empresas, mas esquecem de investir em tecnologia, ou cuja ignorância tecnológica vicia o cálculo dos custos. Então, a eliminação é efetuada pelo mercado da mesma maneira como são eliminados os empresários, cujo desempenho nas funções tipicamente empresariais é deficiente. Ou seja, até daqueles caras técnicos, bons engenheiros que fazem boas obras, mas que não são bons empresários na função empresarial. É uma coisa extremamente importante. Pode ocorrer que um empresário seja muito bem sucedido na sua função tipicamente empresarial, a ponto de compensar perdas provocadas por seus erros tecnológicos. Também podem ocorrer que um empresário possa contrabalançar perdas ocorridas por falhas na sua função empresarial com ganhos derivados de sua superioridade tecnológica ou com rendimentos mais elevados ocasionados pela maior produtividade dos fatores de produção que ele emprega.
Mas não devemos confundir as várias funções que estão misturadas na gestão de uma empresa, tá certo? O empresário mais eficiente do ponto de vista tecnológico ganha mais do que o menos eficiente sob a forma de salários ou quase salários. Da mesma forma que o trabalhador mais eficiente ganha mais do que o menos eficiente. A máquina mais eficiente e o solo mais fértil produzem maiores quantidades físicas por unidade de custo despendido. Rendem um aluguel maior do que uma máquina menos eficiente ou um solo menos fértil. Os salários mais altos e a renda maior são ceteris paribus, mantendo tudo mais constante, o corolário de uma maior produção física. Mas os lucros e perdas especificamente empresariais não são obtidos da quantidade material produzida. Depende do ajuste da produção aos desejos mais urgentes dos consumidores. Entendeu as diferenças? São obtidos na medida em que o empresário acerte em maior ou menor extensão ao antecipar o estado futuro, que é necessariamente incerto do mercado. Então, eu vou deixar isso aqui tudo grifado para que todo mundo também grife aí e leia, tá certo? O empresário também está exposto a riscos políticos. As políticas governamentais, as revoluções e as guerras podem prejudicar ou arruinar seus negócios. Tais eventos, entretanto, não afetam apenas os empresários, afetam a economia de mercado em si e todos os indivíduos, embora não todos na mesma medida. Para cada empresário, esses eventos são dados que ele não pode alterar. Se puder, ele os antecipará a tempo, mas nem sempre lhe será possível ajustar suas operações de maneira a evitar danos. Quando os perigos vislumbrados atingem apenas uma parte do território onde exerce sua atividade, pode evitar operar nessas áreas ameaçadas e preferir países onde o perigo seja menos iminente. Mas, se não puder emigrar, terá de ficar onde está. Mesmo se todos os empresários estivessem plenamente convencidos de que a vitória total do bolchevismo seria inevitável, nem por isso abandonariam suas atividades empresariais. A expectativa de uma iminente expropriação impeliria os capitalistas a consumir os seus haveres, ou seja, a consumir todos os seus passivos. Os empresários seriam forçados a ajustar seus planos a essa nova situação do mercado, criada pelo aludido consumo de capital e pela ameaça de estatização de suas indústrias e estabelecimentos comerciais. Mas nem por isso os empresários deixariam de existir. Se alguns param, seu lugar é ocupado por novos empresários ou por antigos empresários que expandem suas atividades. Na economia de mercado haverá sempre empresários. As políticas hostis ao capitalismo podem privar os consumidores da maior parte dos benefícios que teriam se as atividades empresariais fossem livres. Mas não podem eliminar os empresários a não ser que destruam inteiramente a economia de mercado. Não haja preços em moedas. O lucro e a perda empresarial derivam, em última análise, da incerteza quanto à futura composição de oferta e procura. Se todos os empresários fossem capazes de antecipar corretamente o futuro estado do mercado, não haveria lucros nem perdas. Os preços de todos os fatores de produção já estariam hoje ajustados aos preços que os produtos teriam amanhã. Já falamos, estaríamos numa economia uniformemente circular. Ao comparar os fatores de produção, o empresário teria de desembolsar, considerando a diferença de preço entre bens presentes e bens futuros, uma quantia não menor do que a que os compradores lhe pagariam mais tarde pelo produto. Então, aqui não estaríamos numa economia uniformemente circular por conta do efeito tempo. O empresário só pode fazer um lucro se antecipar as condições futuras mais corretamente do que outros empresários. Só assim pode comprar os fatores de produção complementares por preços cuja soma, levando em conta a diferença temporal, é menor do que o preço pelo qual venderá o produto. Entendeu? Entendeu? Então, um empresário só pode fazer um lucro verdadeiro, psíquico, se antecipar as condições futuras mais corretamente do que outros empresários. Só assim poderá comprar os fatores de produção complementares por preços cuja soma para fazer o produto dele, levando em conta a diferença temporal, que seja menor do que o preço pela qual ele vende o produto. E esse é o ponto. Esse é o ponto, perdão.
Se quisermos construir a imagem de uma economia cujas condições se alterem permanentemente e na qual não haja lucros nem perdas, temos de recorrer a uma hipótese irrealizável, a de que todos os indivíduos têm uma perfeita presciência, uma onisciência total de todos os eventos futuros. Se os primitivos caçadores e pescadores, aos quais habitualmente se atribui a primeira acumulação de capital, conhecem de antemão todas as vicissitudes futuras dos assuntos humanos, e se eles e seus descendentes, até o dia do julgamento final, equipados com a mesma onisciência, tivessem assim avaliado todos os fatores de produção, jamais teriam surgido os lucros e as perdas empresariais. Lucros e perdas empresariais são criados pela diferença entre os preços esperados e os preços reais fixados mais tarde pelo mercado. Vamos deixar isso aqui de rosa. É possível confiscar lucros e transferi-los dos indivíduos que os realizam, que os realizaram para outras pessoas. Mas lucros e perdas jamais poderão desaparecer de um mundo sujeito a mudanças, a não ser que esse mundo seja povoado por pessoas oniscientes, todas elas. Tá certo? Então a gente vai encerrar esta aula. Ah, para depois irmos para o próximo item, né? Nós estamos no item, nós fizemos o item, nós fizemos a aula número 111, depois vamos para 112, correto? Que é este item 9, lucros e perdas empresariais numa economia em desenvolvimento. Até lá. Opa, parar aqui.